Os microprocessadores, ou simplesmente processadores, como são chamados, atuam como o cérebro de um computador. Eles são pequenos chips de silícios que são responsáveis pela execução dos processos computacionais e esses chips são dotados da capacidade de cálculo em alta velocidade, muito mais rápido que um ser humano. Esse processador ele é encarregado de processar a maior parte das informações do computador. Ele é também um componente onde são usadas as tecnologias de fabricação mais recentes. Existem no mundo assim apenas quatro grandes empresas que são mais que se destacam no mercado, que são a Intel, a AMD, a VIA e a IBM. Mas o processador ele é o componente mais complexo, só que o mais caro, devido a ele ser mais complexo. Mas ele não pode fazer tudo sozinho, certo? Ele precisa de alguns auxiliares. Então ele precisa de outras coisas como a memória, o HD, a placa de vídeo, a de rede, o monitor, o teclado, o mouse, entre outras coisas. A memória RAM ela é uma unidade de memória que ela é destinada para o armazenamento temporário de dados. Então, a função dela, junto com o processador do computador, é abrir vários programas é, ao mesmo tempo. Mas isso depende da quantidade da memória RAM. Aí o processador ele atua justamente nessa ligação entre a informação e a memória RAM, que são as instruções recebidas pelo dispositivo. E elas são enviadas, recebidas e enviadas, e elas são enviadas através do monitor, ou a impressora, ou a caixa, até mesmo a caixa de som. Só que a velocidade do processador do computador, ela costuma, ela é medida pela sua frequência de processamento. E essa velocidade, ela é medida em Hertz, indicando a quantidade de processamentos ou informações por segundo que o processador é capaz de fazer. Por exemplo, a gente pega um processador de 2,4 GHz, aí ele possui cerca de 2.400 MHz, ou seja, ele é capaz de fazer 2 milhões e 400 mil operações por segundo, ou seja, é muito rápido. É, os processadores eles são classificados de acordo com suas famílias, ou seja, como assim? Essas famílias elas são definidas basicamente de acordo com a quantidade de núcleos que cada processador tem no computador. Tipo, o exemplo, os computadores corporativos, que são aqueles computadores que são utilizados em grandes servidores, eles exigem com certeza maior capacidade de processamento e por isso eles possuem mais de um processador. Então, vários processadores ela não é viável para computadores de pequenos portes, porque esses pequenos portes não foram criados para suportar tanta é, tecnologia desenvolvida. Aí esses núcleos eles são na verdade outros processadores embutidos no mesmo processador. Ou seja, quando um processador de computador tem um núcleo, ele é chamado de single core. Quando ele tem dois, claro, ele é chamado de dual core e assim sucessivamente. Valeu, galera. Meu nome é Rafael e eu vou falar sobre a estrutura de um processador. O processador ele é constituído basicamente por três partes: os registradores, a ULA e a unidade de controle. Os registradores é a parte do processador responsável por armazenar e transferir bits, ou seja, o conjunto de registradores, que são vários núcleos de memória, forma a memória interna do processador. E cada registrador
tem uma média de tamanho entre 32 a 256 bits, ou seja, ele recebe entre 32 a 256 bits e transfere esses bits para a ULA. Já a ULA é a unidade de lógica aritmética, é a parte em que é a parte do processador que recebe esses bits e faz os cálculos necessários para a inicialização ou processamento de algum programa. Já a unidade de controle é um componente do processador que é responsável por gerar sinais elétricos que controlam outros componentes, como a ULA e os registradores. Ele é basicamente o cérebro do processador. Ele cria ordens, que são os sinais elétricos, e ordena cada núcleo do processador. E como é que funciona esses três componentes dinamicamente no computador? Se, por exemplo, você abriu o seu computador e clicou em algum programa, a memória RAM ela vai solicitar para a memória interna do computador arquivos necessários para a inicialização desse certo programa. A memória RAM trabalhando junto com o processador diretamente, ela vai ler esses dados que foram solicitados da memória interna e vai transferir os bits para os registradores armazená-los. Com os registradores armazená-los, ele vai transferir para a ULA, isso trabalhando muito rapidamente. Vai transferir esses bits para a ULA. A ULA vai, quando receber, ele vai fazer os cálculos necessários para a inicialização desse programa e assim continua o processamento dessa tal aplicação. Eu sou Matheus Gonçalves e eu vou apresentar sobre a série FX da AMD. A série FX da AMD constitui de 8 cores de processadores e 5 memórias cache, 5 alocações de cache. Pode perceber que dessa forma a dinâmica de processamento fica bem melhor, ou seja, o processamento do seu computador fica 8 vezes mais rápido, vendo por core, assim. Os usos da série FX da AMD é principalmente para os gamers, ou seja, você vai principalmente usar o seu processador para o direcionamento de vídeo, de jogos, desse tipo de processamento. Tanto é que ela tem a Advanced 3D Gaming, que permite uma melhor jogabilidade, ou seja, o processamento de pixels fica melhor. O Complex 3D Modeling também, o edição de vídeo, como pelo HD Video Editing também, juntando o Complex 3D Modeling e o HD Video Editing, fica bem complexo e quase perfeito o trabalho de vídeo. Ou seja, essa série AMD permite um altíssimo processamento, né, e de alta performance. As novidades dessa série é que foi a primeira que utiliza 8 cores para processar dinamicamente. Tem a AMD Power Now Technology com Quiet Technology, que é como se fosse uma Ferrari, uma Lamborghini. Ou seja, pode ser um computador muito rápido, porém o seu processador ele não vai rodar naquele zumbido como se fosse um Fusca. A aceleração não faz um barulho tão alto, não provoca tanto a temperatura não aumenta tanto por causa dessa tecnologia que a AMD proporcionou. Tem o Hyper Transport Technology, que, salvo engano, são 4 MT por segundo, ou seja, é muito rápido
a transferência, a velocidade de transferência do processador, tirando, tirando a memória RAM ainda do, do computador. Ou seja, você tem bastante poder de transferência só com seu processador. Tem um Turbo Core Technology, que essa é a ideia do 8 cores, que vai juntando core com core, core com core, e fica nessa dinâmica de processamento. Aí são todos os processadores da série FX da AMD, que tem a frequência, os caches, os sockets, a potência, né? E a tecnologia por nanômetro. Aí pode ver que os caches eles vão aumentando de 2 em 2 megabytes a cada 4 processadores, a cada 4 processadores. Ou seja, o FX 9590, por ter uma maior frequência e a maior cache possível, é um dos processadores mais cobiçados para um computador gamer. Agora é um gameplay do jogo Battlefield 4 que mostra a diferença do AMD FX 6300 para um Intel i7. Pode ver que o AMD FX 6300 não é aquele que eu falei, o top de linha, 9500, se não me engano. E o Intel i7 3770K, ele ainda tá como se fosse um dos melhores do i7 da Intel. Então pode perceber, e mesmo assim, num jogo de altíssimo processamento gráfico, a AMD ainda pode perceber pelo gráfico dos frames por segundo que a AMD ainda não ganha exatamente, mas se equipara com um processador onde seria mais baixo nível, entre aspas, ou seja, de menor potência comparado ao de última linha dele, a um que seria de última linha da Intel. O AMD se equipara ao do Intel, e mesmo assim, em alguns casos de muito detalhamento, como essa parte aí do jogo, que tem muito detalhe mesmo na imagem, a AMD pode perceber que se mantém a quantidade de imagens por segundo decresce, mas decresce estavelmente. A Intel nem tanto. A Intel cai muito, sobe muito, e depois fica instável. Ou seja, ela é mais instável do que o processador da AMD. Percebe isso aí, né? Ou seja, para uma questão de muito detalhamento gráfico, a AMD ainda sai melhor. Obrigado.